Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Papo com o Gui e hoje, depois de um pequeno hiato, estamos de volta. Hoje não estranhem que eu vou estar com a mesma roupa nos 3 próximos vídeos que eu vou gravar do canal. Eu vou sentar aqui e gravar os 3 vídeos de uma vez, aí eu já tô com um tempo livre agora, tô com as ideias frescas, então aí eu já vou deixar tudo pronto e ao longo das semanas eu vou largando os vídeos. Esse vídeo aqui é mais um esclarecimento sobre os próximos rumos do canal. Qual vai ser o futuro do canal? Bom, eu realmente gosto muito de fazer esse conteúdo, só que eu tô tendo uma dificuldade que se chama... Eu não consigo treinar um livro por semana. Então, eu não tenho conteúdo para ficar fazendo aqui semanalmente. Então, eu pensei numa mudança e ela ainda é provisória, tá? Não é nada confirmado, mas é só deixa vocês a par do que eu tô pensando. Eu quero, a partir de agora, começar a falar mais sobre filmes nesse canal. Quem sabe um vídeo por semana sobre filmes, outro na outra semana sobre livros, tá? Vamos fazendo assim para não ficar com grandes espaços entre os vídeos. Não é o que eu quero, né? Então, esse é um pequeno aviso de agora. Eu vou gravar esse vídeo agora que eu tô falando pra vocês. E o próximo eu já vou gravar agora, que também vai ser sobre um filme, mas eu só vou revelar quando ele for ao ar. Quando ele for ao ar, ele vai estar sendo revelado automaticamente, né? Porque o título vai estar entregando. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um livro maravilhoso, cara. Que livro bom. Com Conversa no Catedral, de Mário Vargas Llosa. Bom, pra começo de conversa, eu tenho esse livro aqui há uns bons 4 anos, tá? Só que eu nunca li ele, tá? Até agora, né? Porque, sei lá, sempre quando eu ia começar a ler esse livro, alguma coisa me impedia, sabe? Eu achava, é muito longo, o texto é um pouco complexo, nunca foi falado como um dos livros fáceis de ler, né? E eu não sabia se era uma boa porta de entrada pra obra do Mário Vargas Llosa, que sempre foi um cara que eu tive muita vontade de ler, né? Eu admiro bastante o Mário Vargas Llosa, um autor aí latino-americano, peruano, próximo de nós aqui, ganhou um Nobel, né? E isso é muito importante, né? E é um autor que está em atividade até hoje, né? Então, esse é o maior livro dele, é o livro que ele próprio tem um certo favoritismo aí, é o filho favorito dele, podemos dizer assim. E, cara, esse livro é muito bom, né? Mas vamos começar do começo, porque tem muita coisa pra falar. E eu não quero que esse vídeo tenha 40 minutos, nem 30. Eu vou deixar esse vídeo com, no máximo, do máximo, 20 minutos, porque eu não quero espantar o público, né? Mas vamos começar. Primeiro, esse livro aqui é um livro um tanto complexo, tá? Vamos começar por aí, porque ele é um pouquinho complexo, ele não é um livro fácil no começo. Depois ele se torna extremamente prazeroso e dá pra terminar rápido. Mas no começo ele é muito, muito, muito truncado. A partir de um tempo, ele vai soltar, assim, sabe? Ele se acostuma com o leitor se acostuma com ele e daí tem um entendimento melhor das coisas. Por quê? Porque ele é um livro, cara, que ele parece assim, olha, sabe quando tu tá num lugar e tem muita gente falando ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo e tu não consegue observar tudo na devida calma que as coisas merecem? É mais ou menos assim, né? Primeiramente, como eu posso te dizer, é o seguinte, ele tá, por exemplo, tem um diálogo aqui. Tem 2 personagens falando sobre X. Aí entra um outro diálogo de um personagem que a gente não sabe quem é, falando sobre Y. E não tem relação uma coisa com a outra, só que a frase parece que elas estão se completando, então tu fica realmente perdido no meio. Mas isso é proposital, isso não é porque ele é mau escritor, tá? É óbvio que não. Mas um autor tão conceituado, tão estudado, tão, sabe, bem criticado, como o Vargas Llosa não é um mau escritor, né? Não vou nem dizer que por ele ser um prêmio Nobel, ele garante o selo de bom escritor, porque isso não é verdade. Quanta porcaria já ganhou o Nobel. Bom, mas vamos embora. Seguinte, tá, e eu posso falar mais. Esse estilo dele, ele não vai ser didático, ele não vai estar te dando a mãozinha te explicando quem é quem, não. Isso vai ser explicado ao longo do tempo. Certos personagens só vão ser esclarecidos passando a metade, sabe? Por exemplo, tem uma personagem que ela tem meio como uma espécie de codinome aí. O nome verdadeiro dela e quem ela é só vai ser explicado lá pra frente. Lá pra frente. E então, é só a mesma pessoa, sabe? Então, tem coisas desse tipo. Então, o que é que vai ser a trama central do livro? A trama central do livro vai ser 2 personagens, tá? Tem gente que diz que é mais, mas eu acho que foca mais nesses 2 e mais outros 2 correndo por fora, tá? Que é o Santiago Zavala, ou Zavalita, e o Ambrosio, que o Santiago, ele é um perfeito rebelde sem causa, tá? Ele é ali o filho favorito, ele tem um certo favoritismo dos pais em relação a ele, até dos irmãos, ele meio que é a estrela da família, assim, de uma família de classe média alta, acho que ele não é, acho que eles são ricos mesmo, eles têm muita grana. E o pai dele tá ali, é um cara que tem vários negócios, tem bastante influência na política, no governo e tal. E ele é um estudante, assim, e depois ele acaba meio que tomando uma aversão a tudo aquilo. E ele meio que sem causa se rebela. Ele toma pra si que ele não quer mais aquilo que a família dele tem, tudo que tem relação à família, que é distância. Isso é meio assim, sabe?
acontece com muitas pessoas, né? Principalmente na época que se passa o livro ali, década de 50, que veio um pouco antes daqueles anos rebeldes dos anos 60, daquela rebeldia adolescente, da era hippie, um pouco antes de tudo isso, mas já tinha lá uma espécie de prelúdio a isso, sabe? Por exemplo, lá o James Dean em Rebelde Sem Causa, né? Quem não lembra daquele filme. E muitas vezes ele não tem um motivo para estar se rebelando. Os pais dele são bons pais. Os irmãos dele são legais, ele tem tudo que ele quer à hora certa. Aí no começo eu achei interessantíssimo isso. Ele vai acabar entrando na universidade e, obviamente, como quase todo aluno de faculdade e quase todo adolescente, jovem adulto, vai acabar se encantando ali pelo comunismo e por essas coisas. E aí é muito engraçado, porque parece que é o seguinte, parece que ele, por não ter um motivo para se revelar, ele usa isso, como muitas pessoas, como a maioria na realidade, a maioria realmente não acredita no que tá pregando. Ele acaba se revoltando e usando o comunismo como uma espécie de desculpa para se rebelar contra os pais, né? E aí é muito engraçado, cara, porque, tipo assim, essa parte eu achei bem chata do livro, é a parte mais chata mesmo, mas eu acho muito engraçado porque, tipo, ele tem um grupinho ali de amigos que são revolucionários, só que eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo, eles não têm nem ideia do que eles estão pregando. E quem não sabe como isso bom, enfim, né, não preciso nem falar muito sobre isso. Mas é muito engraçado. Aí depois, né, vai ter o Ambrosio, e o Ambrosio, ele é o motorista do pai do Zavalita, que o sobrenome da família Zavala, o pai dele é o Dom Fermín Zavala e ele é o Zavalita, tipo, logo ele tem uma preferência ali, sabe, tipo, ele é uma espécie de herdeiro do pai. Então, o que acontece? O Ambrosio, ele vai ser o motorista ali por muitos e muitos anos, ou seja, ele vai ser testemunha da vida daquela família, da rebeldia do Santiago, quando ele foge, quando ele vai embora, quando ele não quer nada com a família, como a família fica. Então, eles têm uma relação que eles estão muito próximos. Mas também o Ambrosio vai poder dar um outro vislumbre de quem foi o pai do Zavalita. Porque, como motorista, obviamente, eles passaram muito tempo juntos e ele tinha mais uma perspectiva do que estava acontecendo. Enfim. Então eles vão acabar se encontrando muitos anos depois do que a história está sendo contada. Eles vão se encontrar, acho que no final da década de 60, já passou mais de 10 anos da história que está sendo narrada aqui. E eles vão se encontrar meio que por acaso num bar. Não vai ser num bar, eles vão se encontrar e vão acabar parando num bar, que é o Catedral. Não tem erro de diagramação, de escrita aqui, de erro de artigo, não, é realmente o Catedral, é o bar Catedral, não é uma catedral que eles se encontram. E eles vão acabar se encontrando lá, e é um boteco tipo de quinta categoria, um lugar detonado, assim, sabe? E aí eles vão ter a conversa, título. Só que é muito interessante, porque primeiro, a conversa só dá no primeiro capítulo. A conversa deles acaba, acho que na página 50 no máximo. Não, que página 50? Acaba na página 40, eu acho, por aí. A conversa deles é extremamente curta. Só que o que acontece? A partir dela é que vai se desenrolar toda a trama. A trama é enquanto eles conversam. Só que a conversa em si se encerra no primeiro capítulo. Né? E é uma conversa extremamente desconexa. Nós não entendemos direito o que está acontecendo, quem é quem, o que é aquilo, tal, quem são aquelas pessoas, o que está acontecendo. É uma grande bagunça. É como se nós, como leitores, estivéssemos numa mesa ao lado daquele barzinho, ouvindo a conversa entre aqueles dois velhos conhecidos. Né? Enfim, e o que vai acontecer depois? Vai seguir e tudo vai ser narrado. E o pano de fundo dessa história é a ditadura militar peruana. Teve mais de uma, se não me engano, mas é que o foco aqui é do Manuel Odria, que foi de 1948 a 1956 ou 57. Diz aqui no começo do livro, eu nem sabia antes desse livro quem era Manuel Odria, quem era esses personagens aqui reais que são mencionados no livro. Eu não sabia nem que tinha tido uma ditadura militar no Peru nesse período, eu sei que teve outra depois e tal. Enfim, e como não é uma matéria abordada nas aulas de história do colégio, acabou que passou despercebido por mim e eu tinha uma total ignorância disso. Mas isso não é um problema. Ele não vai que tá explicando a história, sabe? Ele tem um prefácio aqui que não dura nem uma página. É literalmente isso aqui o prefácio. E rapidamente tu lê isso aqui, tu já tá contextualizado de tudo. E aí, o que vai acontecer? Qual é o grande tchan da parada? Ele vai contar que aqui, a partir dessa ditadura militar, que oprimiu muito, foi uma ditadura muito violenta, a vida privada se tornou extremamente semelhante à vida pública. Ou seja, aquela opressão, aquele cinismo, aquela desilusão, uma desesperança, uma coisa meio cinza. Esse livro inteiro tem um clima cinza, uma coisa nublado, assim, acabou trespassando para as relações pessoais entre as pessoas. Então eu acho que o maior tema desse livro aqui é como os rumos políticos, sociais de um país influenciam as vidas privadas das pessoas, querendo ou não, sabe? Então,
E essa realidade aqui pode me dizer o seguinte: ah, mas isso aí é uma coisa limitada, já aconteceu há tantos e tantos anos, há quase mais de 60 anos, já aconteceu, já está acabado. É um livro datado, claro que não. É um livro que ele vai servir muito para outras situações. Por exemplo, várias vezes aqui lendo o livro, eu imaginei situações que são conhecidas na ditadura militar brasileira. E eu imagino coisas aqui acontecendo do mesmo jeito, né? Então, como eu mencionei no começo do vídeo, também vão ter dois outros personagens importantes, que é o Caio Bermudes, que ele é o ministro do interior ali do governo do Odria, e ele é um cara terrível, ele é um cara assim desagradável, um cara que ninguém gosta dele, é um cara meio soturno assim, sabe, ele tem uma aparência meio decrépita e tal, e ele é um cara que não tem nada a ver com política, ele é meio que tipo um vendedor fracassado de tratores, e por um conhecido que ele tem, ele acaba parando como ministro do interior, e ele acaba sendo o principal ali, líder da opressão do governo, né? E ele vai ter relação, claro, com vários outros personagens. Em um determinado momento da história, o Ambrosio também foi motorista dele, né? E aí vai ter também uma outra perspectiva de quem foi esse cara, e por que ele fez as coisas que ele fez, e como fez, e como é que era a vida privada desse cara, o que ele fazia, entendeu? E a outra personagem é a Amália, que é a personagem, digamos, mais agradável entre os três, né? Porque a Amália, ela é uma funcionária da casa do Santiago, e depois ela acaba também sendo funcionária do Caio Bermudes. Então, meio que o Ambrosio e ela, eles acabam também tendo um relacionamento amoroso ali numa parte do livro. Eles vão acabar meio que trocando de posição. Né? Um trabalhava aqui e depois eles meio que trocam. Um vai para casa dos antigos patrões, enfim, acontece isso, né? E ela é a personagem mais agradável do livro, porque ela é uma pessoa boa, é uma pessoa, tipo assim, que ela é quase sem erros. Claro, ela comete erros. Mas entre o Santiago me provocou muita raiva em alguns momentos, como ele podia ser desagradável e revoltado e ingrato pelas coisas que ele teve, né? E o Ambrosio, ele é também um cara agradável, mas ele também comete certos erros, principalmente em relação à Amália. Mas a Amália, com certeza, é a personagem mais agradável do livro. E o Caio Bermudes, não tem nem o que falar, o cara é totalmente desagradável. E por mais que ele seja, de fato, humanizado e tal, ele ainda é muito desagradável e é difícil gostar dele. É. E ao longo desse livro aqui, vai ser muito interessante, porque o Vargas Llosa foi testemunha disso aqui. Né? Foi testemunha disso aqui. E eu adorei esse livro, tá? Eu adorei esse livro, eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar, para não ficar muito extenso o vídeo. É muito bem escrito o livro, é muito bem desenvolvido. Chega uma parte do livro que tu não consegue largar, tu quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens, tu se interessa pela vida deles. Eu vou dar um exemplo aqui de como eu fiquei imerso nessa leitura, que eu tava todo dia pensando, sabe? Eu ficava lembrando do livro assim e ficava com vontade de ler. Eu tava entrando num Uber assim, né? E aí, o que acontece? Aqui no livro é muito comum eles se tratarem uns aos outros por Don. Então, eles se tratam por Don, que é tipo, é uma espécie de tratamento com certo respeito, sabe? Tipo, mas também com uma certa intimidade, né? É um nome carinhoso, posso dizer assim. Não é exatamente carinhoso, mas, bom, eu acho que vocês entenderam. E aí eu tava entrando no Uber, e aí juro que foi sem querer. Eu entrei no Uber assim, já era tarde assim, né? Eu entrei no Uber, falei, boa noite, Don. E o cara fez uma cara, eu passei pelo retrovisor, e o cara fez uma cara, porra, mais um bêbado no meu Uber essa hora, não sei o quê. E aí, cara, eu achei muito engraçado isso. E aí foi isso, sabe? Tanto que esse livro ficou comigo, sabe? Eu adorei. A única coisa que eu achei um pouco insatisfatória é que todos os personagens aqui têm um certo desfecho, né? Menos o Caio Bermudes. Acontece que ele sai de uma coisa e aí não dá tanto o que aconteceu com ele depois. Eu gostaria de saber um pouco mais disso. Ele foi penalizado ele foi penalizado pela justiça, enfim, o que aconteceu com ele? Isso eu achei que faltou um pouco, né? Mas eu acho que basicamente a minha única crítica ao livro, é realmente um grande livro, e é bom de acompanhar. No começo tem essa dificuldade, mas é muito bom, um calhamaço, mas que passou rápido pra mim, sabe? Eu tava cheio de coisa pra fazer, ainda tô, e consegui conciliar bem com essa leitura. Assim, olha, livraço, uma das melhores leituras do ano, um ano que eu não li quase nada ruim, fora lá o Pessoas Normais da série Rooney, né? Bom, eu já falei sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o Conversa no Catedral, do Mário Vargas Llosa. Vou postar também uma resenha lá no Instagram, pro canal. Então sigam aqui, não se esqueçam de seguir. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Agora eu vou gravar um vídeo sobre o filme. E acho que semana que vem tá saindo vídeo. E é isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.